Perfeito. Rapidinho, só para falar um pouquinho de alguns conceitos de oclusão, que tem muita coisa sobre oclusão, na verdade, né? Tipo assim, é uma matéria que a gente vê muito em ortodontia, em prótese, mas vamos falar aqui um pouquinho que é aplicado em dentística e alguns conceitos bem simples. Primeiro, relação cêntrica. Relação cêntrica é a posição dos côndilos na cavidade glenoide. Então, ó, não está vinculada à presença ou não de dente. Então, quando eu falo desse posicionamento relação cêntrica, eu considero simplesmente a mandíbula com a base do crânio. Somente isso. Cabeça do côndilo com a base do crânio. Essa relação, esse posicionamento está correto? Eu estou na melhor posição, a posição mais confortável possível? Sim. Ah, e os dentes? Tanto faz. Ah, o paciente tem dente nenhum. Você pode achar uma relação cêntrica para ele. Ah, o paciente tem todos os dentes, mas estão apinhados. Não tem problema. Relação cêntrica, não estou preocupado com dente. Relação cêntrica, mandíbula com base do crânio. Cabeça do côndilo com cavidade glenoide. Máxima intercuspidação, faltou o C ali. Máxima intercuspidação habitual, MH, ou oclusão cêntrica. Posição mandibular onde ocorre maior número de contato com os dentes. Então, quando eu falo de MH, máxima intercuspidação habitual, é quando o paciente naturalmente morde e tem o máximo de contato de dente. Ah, e o côndilo, como é que ele está posicionado? Não quero saber. Quando eu falo em máxima intercuspidação habitual, eu não estou querendo saber de côndilo. Inverteu a situação. Eu estou falando de dente agora. Ah, e o paciente não tem dente nenhum, então ele não tem máxima intercuspidação habitual. Se você tiver que fazer uma prótese total, você vai ter que buscar a relação cêntrica desse paciente, que não depende de dente. O paciente como normal, tem todos os dentes, máxima intercuspidação habitual. Relação de oclusão cêntrica, ROC, posição na qual há coincidência da relação cêntrica e da MH. Então, essa é a condição mais favorável quando você faz a máxima intercuspidação e o seu côndilo está bem posicionado na RC. Pô, perfeito. Então, quando você tem a união dos dois, bom posicionamento do côndilo com a base do crânio, relação cêntrica e o máximo de contato de dente. Movimentos mandibulares. Tem movimento do lado de trabalho. Mandíbula se desloca horizontalmente para fora e as vertentes lisas das cúspides vestibulares inferiores viajam sobre as vertentes triturantes das cúspides vestibulares dos dentes superiores. Existem duas formas de relação. Função em grupo e função canina. Como é que funciona isso? É engraçado que a gente acha que a gente não faz esse movimento. Você pede para o paciente fazer, ele tem dificuldade. A gente não faz o movimento do jeito que a gente pede para o paciente executar, de morde e arrasta para fora. Geralmente esse movimento acontece quando você está mastigando. Ele acontece de fora para dentro. Quando você está mordendo, faz aquele movimento de gota na mastigação, e aí você encosta no canino, e o canino orienta a mandíbula a encaixar e ter o máximo de intercuspidação. Você tem duas formas de ter esse movimento, essa guia de movimento lateral. Guia canino ou função em grupo. Idealmente, a guia canino é mais interessante. Por quê? O côndilo funciona como se fosse a dobradiça, como tem aqui a porta. Tem a dobradiça lá no canto, perto ali da parede. E a guia de movimento, ela vai servir como a maçaneta, que está bem afastado da dobradiça. Por que a maçaneta está afastada da dobradiça? Para que a força que eu tenho que executar ao abrir e fechar a porta seja a menor possível. Se a minha maçaneta estivesse muito próxima da dobradiça, eu conseguiria abrir a porta? Conseguiria. Vai ter que fazer muito mais força. Então, para diminuir a força, eu boto a maçaneta bem afastada. Então, o canino é o dente que consegue ter uma ótima distância para a dobradiça, que seria o côndilo. Além disso, o canino é um dente que tem as raízes mais longas, então tem uma ótima implementação óssea. Além de tudo, eu tenho uma bossa canina, eu tenho uma espessura de osso alveolar em volta das raízes dos caninos, que dão uma sustentação, um ótimo pilar, e é um dente que também tem o maior número de proprioceptores. Eu consigo identificar com mais facilidade onde está o canino. Quer um exemplo? Está com um pedacinho de cutícula aqui no dente, alguma coisa que você quer, ou você quer rasgar ali o sachêzinho de ketchup. Qual dente que você faz o corte? Você vai certinho no canino. Você não precisa nem olhar no espelho. Você sabe exatamente onde está o canino.
que você tem o maior número de proprioceptores, você sabe onde é que ele está. Então, o canino é um dente super importante para a oclusão. Então, idealmente, a guia desse movimento deve ser feita no canino. Por mais que fique concentrado em um dente só, é um dente que está mais afastado. Então, a força, o momento de força é baixo ali naquele caso. É a mesma coisa da dobradiça da porta. Dobradiça da portinha, a maçaneta aqui é bem pequenininha, frágil até. Eu consigo abrir e fechar com tranquilidade, porque está afastado da dobradiça. Se eu não tiver contato só no canino, posso ter a função em grupo, que eu tenho contato no canino e nos premolares, até pegando a parte mesial do primeiro molar também. Mas não basta ser só no canino e no primeiro pré. Isso não é guia em grupo. Para ter guia em grupo, tem que ter o contato até o primeiro molar. Lado de balanceio, metade da mandíbula que se move em direção à linha média quando em movimento lateral. Então, se eu pego a minha mandíbula e jogo para a esquerda, o meu lado de lateralidade é o lado esquerdo. Agora, o meu lado direito, que veio aqui para o lado esquerdo, que veio para o meio, é o lado de balanceio. Protrusão, deslocamento anterior. Oclusão, na verdade, mutuamente protegida. São os princípios de oclusão ideal para a dentição natural, dentística e prótese fixa. Princípio: coincidir MRC com MH, ou seja, ROC, e obter contatos bilaterais simultâneos, se possível em todos os dentes posteriores em ROC. O que a oclusão mutuamente protegida quer dizer? Bom, quando eu faço o fechamento de boca, o levantamento da mandíbula, eu tenho uma força muito intensa. Afinal de contas, eu tenho uma masseter trabalhando, eu tenho o músculo temporal, eu tenho músculos elevadores da mandíbula que são fortes, que geram um impacto muito grande. Então, é ideal que esse impacto seja dividido principalmente nos dentes posteriores, que são mais volumosos, têm uma mesa oclusal mais ampla, têm mais raízes, então eles conseguem dissipar melhor a força nessa mastigação. Se eu não tenho os dentes posteriores, já pegar um paciente sem dentes posteriores, só com dentes anteriores, o que vai acontecendo com os dentes anteriores? Ficam totalmente desgastados e às vezes ficam até vestibularizados em leque, abre completo. Você tem um colapso da boca desse paciente, porque o dente anterior não tem condições mecânicas de suportar essa carga mastigatória. Então, durante o fechamento de boca, os dentes posteriores protegem os dentes anteriores. Então, tem uma parte da proteção. Agora, nos movimentos excursivos, eu tenho a proteção dos anteriores para os posteriores, porque são os anteriores que estão mais afastados do côndilo, da dobradiça. Então, a carga que incide nos dentes anteriores, as cargas oblíquas, são menores, são de baixa intensidade do que se forem aplicados nos dentes posteriores. Então, na oclusão mutuamente protegida, os posteriores protegem os anteriores no fechamento de boca e os anteriores protegem os posteriores nos movimentos excursivos da mandíbula. Então, por isso que é a oclusão mutuamente protegida. Placa de cobertura total, também conhecida como placa mio-relaxante, placa de mordida, splint oclusal, protetor noturno ou placa ou férula de Michigan. Isso que já caiu numa prova. Olha que maldade. A férula de Michigan, a placa de Michigan é usada para não sei o quê. Muita gente errou, porque não sabia. Agora se falasse, a placa de cobertura total, o protetor noturno, não, isso aí eu sei o que é. Consigo entender. A placa de Michigan, férula de Michigan, que maldade, né? Tipo assim, foi para cobrar de maldade mesmo. Principal objetivo, isolar a relação de contato com os dentes dos demais componentes do sistema estomatognático, eliminando as interferências e produzindo uma oclusão próxima da ideal. Já que os seus dentes estão mal posicionados e não tem esse mecanismo de proteção mútua, que pelo menos uma placa artificialmente vá gerar essa proteção mútua. Outras funções: proteção da dentição no bruxismo, proteção de pacientes reabilitados com instalações de resina composta em dentes anteriores, ou até mesmo de dentes não só de resina composta, mas de lentes de contato, por exemplo, de cerâmicas. Então, a placa mio-relaxante, a placa de Michigan, ela geralmente é superior e na face oclusal ela tem um platô, ela é reta, ela não tem aquela intercuspidação. Então, se o paciente quiser fazer o bruxismo, quiser arranjar os dentes, o caminho está liberado. Então, ele vai arranjar a mandíbula, ele vai movimentar a mandíbula, só que ele não vai ter aquele atrito tão intenso se tivesse a intercuspidação.
Então não tem problemas. Espessura mínima, não excedendo 2 milímetros nos últimos molares. Extensão vestibular, apenas 3 milímetros, você não precisa copiar todos os dentes. E uso por tempo indeterminado, desde que sob supervisão profissional. Então, assim, por quanto tempo eu devo usar? Para sempre. Para você proteger sempre seus dentes. Não há contraindicação. Material de confecção, resina acrílica termopolimerizável e armazenamento em ambiente úmido. Então, história também, que nem prótese, né? Que a gente bota na água. Não escovar com pasta de dente, porque é abrasivo. Mesmo cuidado. Requisitos básicos. Superfície plana, permitindo a movimentação da mandíbula até encontrar a melhor posição. Copiar as indentações de dente antagonistas trava o movimento. É o que eu falei, é um platô. Se tivesse a indentação, se tivesse aquela anatomia toda marcada, ia ficar muito travado. Com o platô, a mandíbula desliza com mais facilidade. Vai ter ação muscular, vai ter o cansaço muscular, mas você vai inibir o desgaste dentário. Contatos bilaterais simultâneos no maior número de dentes possíveis, obtidos somente com as cúspides vestibulares, número de contato suficiente para impedir a extrusão. Quanto menor o dente, menor o número, mais fácil o ajuste. Mas o melhor é que seja bem dividido isso. Deve haver liberdade incêntrica em torno de 0,5 milímetro antes de iniciar os movimentos discursivos, porém sem nenhum tipo de deslizamento. Quando o paciente... Essa liberdade incêntrica, que às vezes a MH não é exatamente igual a RC, mas você tem uma pequena variação de até 0,5 milímetro. É muito pouquinho, mas isso não chega a ser... Não, o jig, ele é um dispositivo que você bota simplesmente na face, na região anterior. Ele pode ser utilizado em casos de pacientes que fazem apertamento, principalmente apertamento diurno. Por quê? Apertamento diurno é aquele paciente que está estressado, está o dia todo mordendo. Aquilo não gera tanto desgaste dentário, mas aquilo gera um desgaste, um desconforto, um cansaço muscular. Como se ele ficasse o tempo todo com o braço levantado. Entendeu? Você está forçando a musculatura que ela deveria estar relaxada. Ele fechando, travado, ele está forçando a musculatura que deveria estar relaxada. Então o jig, ele serve por quê? Ele funciona dando um desconforto para o paciente. Sim, imagina você ficar mordendo, por exemplo, a caneta o tempo todo só nos dentes anteriores. É desconfortável. Então, quando o paciente bota o jig, se ele involuntariamente, inconscientemente tentar fechar, travar, ele vai ficar por pouco tempo, aquilo vai incomodar, ele vai abrir a boca naturalmente. Então, assim, é um desconforto para corrigir o paciente. E você acaba desprogramando aquela mordida dele também. Então você já leva o jig meio que para uma RC. A desoclusão de todos os dentes, que deve ocorrer em torno de 0,5 milímetro da relação cêntrica, ocorre preferencialmente pelo canino, a lateralidade pela vertente distal e a protrusão pela vertente mesial. Tá? Então são os movimentos protrusivos que acontecem muito no canino. Buscar tanto a desoclusão dos movimentos de lateralidade como de protrusão da forma mais suave possível. A placa não pode ter nenhum tipo de movimento ou báscula, isso é, deve ser estável, e permitir conforto ao paciente. Importante é o seguinte, evitar ao máximo a interferência em balanceio. Você faz interferência quando você pede o paciente fazer lateralidade, a gente costuma olhar só o lado de lateralidade. Adapta a ver o lado de balanceio também, porque a interferência e balanceio é muito pior, você desarranja por completo a boca do paciente. Dúvida? Nessa parte de desoclusão, fala que na lateralidade, nossa desoclusão tem que ter desoclusão total do líquido posterior. Mas quando é PT, não tem que ter, né? Prótese total? Aí não sei, porque prótese total é uma coisa que a última que eu fiz foi também na faculdade. Foi que nem ainda, a última que eu fiz foi na faculdade. Nunca mais fiz. Mas, em geral, você tem desoclusão também, eu acredito, porque esse movimento de lateralidade, se você ainda tiver muito contato posterior, deve provocar um deslocamento da prótese. Eu acredito. Mas aí, de repente, o professor de prótese vai poder explicar melhor. Na verdade, na prótese, você não deve ter essa desoclusão, porque você faz exatamente o desloque ou ação. Ela tem que ser... Então, quando o paciente tem PT ou lateral, não tem que ter desoclusão posterior. Mantém o contato mesmo?
Interessante. Não. Interessante. Indicação. Paciente com disfunções crânio-mandibulares, DCMs. Também tem um aplicativo sobre isso, sobre DCM também. Foi lançado. Tem muito aplicativo sendo lançado na odontologia interessante, que aí você vai conferindo com você mesmo, até com o paciente, se ele tem DCM. É interessante para ajudar a fazer o diagnóstico. Paciente com bruxismo e diagnóstico e tratamento de trauma de oclusão. O que a gente faz? Estabelecimento de uma outra posição condilar em relação cêntrica antes da terapia oclusal definitiva. Estabiliza os dentes com mobilidade, prevenção da erupção dos antagonistas e manutenção dos dentes na posição pós-tratamento ortodôntico ou pela perda de dentes antagonistas. Vou passar. Desoclusão temporária dos dentes para tratamento ortodôntico, então isso às vezes funciona também quando você quer fazer uma movimentação. Estabelecimento de diagnóstico diferencial entre DCMs e outras patologias com sintomatologia semelhante. Então, às vezes, o paciente tem dor no ouvido, uma dor de cabeça que não passa, e você está na dúvida, será que o problema é articular? Será que é um problema de disfunção crânio-mandibular ou alguma outra coisa? Faz uma plaquinha. Mal não vai fazer para o paciente, vai gerar até um conforto. Agora, se a plaquinha resolveu, beleza, o problema era aquele, está resolvido, o problema vai continuar. Se não resolveu, ele vai ter uma plaquinha que vai ajudar para ele de qualquer forma. Mas ele vai ter que procurar um outro profissional na busca do tratamento definitivo. E tratamento de pacientes com cefaleias tensionais, para você gerar um conforto muscular. Beleza? Aqui, perguntinha. Segundo Conceição, em relação aos fundamentos da oclusão, é correto afirmar que a relação cêntrica é uma posição relacionada à presença de dente? Certo ou errado? Errado. Relação cêntrica desconsidera dente. A dimensão vertical de oclusão é a posição natural da mandíbula quando os músculos elevadores apresentam apenas grau de contração ou tônus para impedir a ação da gravidade, isso é, em atividade mínima. Tá certo ou tá errado? Não cheguei a comentar nisso, mas seria a definição da dimensão vertical de repouso. Tá? Dimensão vertical de oclusão quando você mede em algum ponto que você estipula o paciente quando ele está em dentes em oclusão. A MH não varia de acordo com as modificações dos contatos oclusais advindos da erupção, de migrações ou procedimentos restauradores. Certo ou errado? Errado. Ela varia. A MH varia. Está na D já? Não. A gente está lendo assim, a MH varia. Porque se eu faço uma instalação mais alta, a minha MH não modificou? Tá. Então, letra D. A relação de oclusão cêntrica é uma posição na qual há coincidência com a relação cêntrica EMH? Perfeito, isso aí está certo, que é a famosa ROC. E letra E. Na dentição natural, existem 3 formas de os dentes se relacionarem no lado de trabalho. Função em grupo, guia canina e função látero-protrusiva. Essa função látero-protrusiva está errada. Então, seria 2 formas, função em grupo ou função canina. Tá, resposta certa. Letra D. Deixa eu ver se tem mais questões. Vamos ver mais uma aqui. Você pode ter as 2 funções em uma boca só? Um lado só para pode. E o outro função? Pode. Mas assim, é sempre mais arriscado fazer função em grupo. Eu já vejo questão de função em grupo, por exemplo, o paciente nasceu sem os incisivos laterais. Minha mãe, por exemplo, aconteceu isso. E aí, movimentação ortodôntica, o tratamento é mesializar os caninos, modificar a anatomia para parecerem incisivos laterais, ficam incisivos laterais bem grandes, na verdade, e o pré-molar com uma aparência de canino e ter a função em grupo. Então, esse é um caso que dá para fazer. Eu não gosto muito, eu prefiro, se possível, distalizar o canino, abrir o espaço para os incisivos laterais e botar implante. Só que, claro, vai depender, por exemplo, da linha de sorriso do paciente. Linha de sorriso alta, que expõe muita gengiva, botar implante na região anterior é difícil. Você ter um aspecto saudável e esteticamente agradável. Agora, linha de sorriso baixa, eu acho legal de fazer. Mas, enfim, discussões clínicas aí. Bom, Marinha 2014. Segundo Conceição, em relação à férula de Michigan, olha ela aí, é correto afirmar que seu principal objetivo é isolar a relação de contato dos dentes dos demais componentes do sistema estomatognático, eliminando as interferências e produzindo uma oclusão próxima do ideal?
Interessante. Vamos ver. Letra B. É contraindicada em pacientes reabilitados com instalações de resina compostas em dentes anteriores na sua forma e comprimento distribuídos por bruxismo? Não, ela é justamente indicada. Letra C. Os contatos devem ser bilaterais e simultâneos no maior número de dentes posteriores, obtidos somente com as cúspides vestibulares. Porém, é imprescindível fazer o contato com as cúspides linguais. Não é imprescindível fazer contato com cúspide lingual. Tem que tomar muito cuidado quando fala tem que fazer, é imprescindível, nunca pode, porque geralmente essas respostas muito restritivas estão erradas. Letra D. Deve haver liberdade incêntrica em torno de 1 milímetro. Fala de liberdade incêntrica de meio milímetro antes de iniciar os movimentos discursivos, porém sem nenhum tipo de deslizamento. Letra E. Está contraindicada em desoclusão temporária dos dentes para tratamento ortodôntico? Não, ela é indicada para isso. A resposta certa realmente era a letra A. Tá, conferimos tudo. Deu isso. Galera, muitíssimo obrigado, mil desculpas. A culpa não foi minha, a culpa foi da odontologia que botou um conteúdo tão intenso e tão maçante, mas me deixo aqui à disposição, meu e-mail, meu contato. Vou, se possível, ajudar vocês mais um pouquinho, vou fazer com o maior prazer. O pessoal também do online, se quiser mandar um e-mail, mandar algum contato, fabpinheirosantos@yahoo.com. Acho que dá para ver daí, né?